Muito bom dia, meus irmãos e amigos. Muito bom dia e bem-vindo à Escola Dominical da Primeira Igreja Presbiteriana de São Paulo. Meus irmãos, eu saúdo a cada um de vocês com a paz do Senhor. Que Deus esteja guardando e guiando cada um de nós individualmente e nossos familiares. E, de maneira muito especial, saúdo as mamães de toda a nossa igreja, de todo o nosso país, de todo o mundo, por esse dia dedicado a elas. Que Deus continue abençoando este ministério, que é um ministério especial que Deus tem deixado para você, mamãe. E nós, todos nós, possamos honrar as nossas mães da mesma maneira com que honramos a Nosso Senhor. Meus irmãos, muito bom dia, e eu gostaria de iniciar a aula de hoje lendo dois pequenos textos que serão a base da nossa meditação de hoje. O primeiro texto se encontra em 1 Timóteo 5:8, que assim diz: Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Em Salmos 96:7, assim diz a palavra do Senhor: Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio que temos de cultuarmos a Ti de maneira livre, Senhor, por tudo aquilo que Tu és. Graças te damos, ó Pai, pelo Teu amor infinito, que nos resgatou de nossos pecados, restabelecendo, através do sangue de Cristo, nossa comunhão contigo. Graças te damos, Senhor, pelo privilégio de que Teu Espírito Santo habita em nós, pelo privilégio de ter o Espírito em nós, nos orientando, abrir os nossos olhos e os nossos corações para as suas verdades, ó Senhor, reveladas através da Tua Escritura, através da Tua Palavra. Ó Pai, usa-nos a cada um de nós para que a Tua vontade prevaleça, que a Tua vontade seja revelada e que desta maneira a Tua Palavra traga mudança de vida, a começar em mim, Senhor. Em nome e por amor de Jesus Cristo, agradecemos e imploramos. Amém. Meus irmãos, o texto básico está orientado para o título desta breve meditação que teremos hoje, cujo título é Família Edificada na Palavra Busca Comunhão com Deus. Família e comunhão com Deus. Essas são as palavras que geraram a base desta meditação que teremos a partir de agora. Comunhão com Deus usualmente é medida como um relacionamento individual em toda a Bíblia. Aliás, isso foi bastante popularizado, sobretudo na Reforma Protestante do século XVI, quando a responsabilidade individual foi claramente exposta quando nós falamos do relacionamento nosso com Deus. É bíblico, mas também é bíblico envolver a sociedade e a família. Portanto, meus irmãos, uma das perguntas que nos propomos a trabalhar é onde esta responsabilidade individual também cruza com o coletivo, com a família, com a igreja, com a humanidade. Essa é a primeira. O segundo ponto que eu gostaria de mencionar e tratar nesse breve estudo são as necessidades individuais de nós como seres humanos e o impacto da família
e da igreja nesse nosso relacionamento com Deus. Esse é o segundo. E, finalmente, o terceiro ponto eu gostaria de levantar com os irmãos é o contraponto deste relacionamento com Deus através da família e o impacto dele em algumas necessidades básicas do ser humano, sua e minha. Assim vamos começar. Primeiro, gostaria de falar sobre a comunhão individual. Antes de falar sobre como envolvemos a comunhão no nosso relacionamento familiar, vou falar sobre a comunhão individual. É muito importante, meus irmãos, deixarmos claro que, como muitas palavras, comunhão não é uma expressão eclesiástica nem sequer dedicada exclusivamente para relacionamentos entre o homem e Deus. Comunhão é uma palavra comum, é uma palavra que pode ser usada em diversos contextos. A palavra comunhão em si, ela não é uma palavra que em si tem uma carga teológica ou eclesiástica. É uma palavra que nós apropriamos para definir nosso relacionamento com Deus e muitas vezes é confundido exclusivamente como um momento da Eucaristia ou da ceia do Senhor, onde, como mandamento do Senhor, praticamos este ato da ceia para simbolizar esta comunhão que temos através do sangue de Cristo. Em si não é a comunhão, é o símbolo da comunhão. Eu achei muito interessante um texto de John Piper, num livro dele chamado Understanding Scripture, onde ele fala sobre comunhão como ponto central e focal do ministério entre Deus e o ser humano. Primeiro, o que é a comunhão? A comunhão se refere à comunicação de Deus se apresentando a nós, juntamente com a resposta nossa em alegria por aceitarmos esta aproximação de Deus conosco. Por quê? Por que da comunhão? A comunhão é o propósito de Deus quando Ele criou o ser humano. Quando Ele criou você e eu, Ele criou para esta comunhão. Esse é o ponto focal da criação. Os irmãos podem ver, por exemplo, em Isaías 43, 7, que fomos criados para a glória de Deus. Glorificamos a Deus não depois de comungarmos com Ele. Nós glorificamos a Deus num ato contínuo de vida, no ato de comungarmos com Ele. Então, o que é? Por quê? E a resposta, como? Como nós comungamos com Deus? Porque nós entendemos claramente que a nossa natureza pecaminosa é totalmente incompatível com a natureza de Deus. Como, então, pode haver comunhão entre trevas e luz? É uma excelente pergunta. Mas a Bíblia ensina que Deus tomou a iniciativa de vir a nós. Saímos da maldição da lei, como em Gálatas 3,13, porque a ira de Deus, que merecemos por nosso pecado, recaiu sobre o próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo. Isaías 53, 4 a 6 e 10. E assim, reconciliamo-nos com Ele e gozamos desta pacífica comunhão. Comunhão esta que é expressa de diversas maneiras no nosso dia a dia.
Como eu disse, a ceia do Senhor é um símbolo desta comunhão. Mas a comunhão é resultado de uma série de atos. De você conversando com Deus no trânsito. De você e eu conversando com Deus no momento que vamos tomar a nossa alimentação material. De você e eu nos relacionamos com Deus em nossa leitura diária da sua própria palavra revelada. Há muitas maneiras de nós nos relacionarmos com Deus. Mas este relacionamento, que até agora falamos de um relacionamento em nível individual, também pode e deve ser coletivo. É aí que entra a família. Uma das coisas mais bonitas que eu acho na história da Igreja Presbiteriana, ainda na Escócia, eu estive vendo uma série de documentos mostrando a ordem de culto na Igreja Presbiteriana em Edimburgo, no século XVII. E me chamou a atenção particularmente como é que a ceia era ministrada. A ceia desses nossos irmãos presbiterianos em Edimburgo, ela é realizada de uma maneira um pouco diferente do que nós estamos acostumados. Ela vinha por grupo familiar. Então, se formava uma espécie de uma fila dentro da congregação e cada família chegava junto com o mais velho, tomando a primeira porção e indo para todos os demais. Mas era um ato familiar. Interessante. Nós sabemos que o plano de Deus para cada ser humano, para você e para mim, ele passa necessariamente também por sua igreja, a começar pelo seu núcleo familiar. A família é a unidade natural de culto e adoração a Deus. A família é a unidade natural, a célula natural da igreja. Não é possível ter um corpo saudável sem células saudáveis. É inacreditável como num momento como esse de quarentena de Covid, como algo tão pequenininho, invisível aos olhos humanos, tem um efeito tão devastador sobre um corpo muito maior que ele. Assim é a família. A família pode ter um efeito positivo ou negativo na igreja do Senhor. Essa é a atenção que Deus dedica às famílias, e é por esta razão que família é algo muito sério para levarmos em consideração. Como membros de uma família, aprendemos a amar uns aos outros, ver nossas próprias deficiências e debilidades e suportar-nos mutualmente. Sim, não é fácil. Às vezes a vida da família é muito difícil. Mas, meus irmãos, isto faz parte do aprendizado. Lembra quando nós cantamos, Senhor, toma minha vida, quebre-a e faça de novo? Pois é, essa provavelmente é uma oração que a maioria de nós já fizemos. Mas vocês já pararam para pensar o que significa isso? Quebrar a vida, meus irmãos, significa passar por momentos de aflição, momentos difíceis. Significa abandonar a nossa tendência egoísta, a nossa tendência pecaminosa, para abraçar a vontade de Deus. Este processo, iniciando-se dentro da família, é um processo em um ambiente mais controlado para aplicarmos na igreja e na sociedade.
A família, ela se apresenta como um núcleo de aprendizado para cada um de nós, rumo à nossa santificação. Conclusão: a família, como ambiente controlado, é onde começamos a aprender as noções de comunhão. A igreja, como ambiente onde nós aperfeiçoamos este aprendizado, preparando-nos para a morada eterna, preparando-nos para a plena comunhão com Deus e os crentes no porvir. Portanto, o propósito final, o propósito maior de Deus com a família é justamente providenciar este embasamento de aprendizado espiritual para nos prepararmos para a família divina. Isto é porque a família física, a tua família, a minha família, a começar por nossas mamães, é tão importante e vitalmente importante para este ministério de reaproximação com Deus. Quando nós entendemos este propósito de Deus, nós passamos a entender melhor o propósito de Deus para a família, o propósito de Deus para mim, para a igreja e para a sociedade. Permitindo-nos este contínuo aperfeiçoamento e nos preparando para a morada celestial. Que Deus assim nos ajude, que Deus assim nos prepare, que Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua mãe e cada membro da sociedade, cada um de nós, membros da igreja, para que juntos, mutualmente, cresçamos em nosso relacionamento e nossa comunhão com o próprio Deus. A Deus toda a glória.